sobre... Pode. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Tudo bem? Como você está? Estamos aí retornando o podcast Café Abençoado. Glórias a Deus. É muito bom, meu irmão, é muito bom, minha irmã, retornar com você com o podcast Café Abençoado. Nós estávamos aí mais ou menos 2 meses aí parados, né? Por conta de uma obra que nós estamos realizando lá em casa. E prove a Deus aí um contato nosso aí, nos apresentar o servo do Senhor Samuel aí. E nós estamos aqui no estúdio aqui da Adorarte, não é verdade? Você que precisa aí desde já, e quero aí comunicar a você sobre esse estúdio maravilhoso, venha para cá, é bênção de Deus. Pois não, eu quero me apresentar para você que vai ver pela primeira vez. Eu sou o Marco Aurélio, tá? Eu sou o presbítero da ADCG de Campo Grande e nós temos esse podcast, né, com assuntos relacionados à área cristã. Então, você que quer ter um assunto relacionado à área cristã, você tem aí o podcast Café Abençoado. Eu quero me apresentar, como já falei, eu sou o Marco Aurélio, estamos aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. É bênção de Deus. Eu peço a você que compartilhe a live aí com seu irmão, compartilhe a live com a sua irmã, para que muitas pessoas possam ser edificadas com os assuntos que nós vamos relatar. Hoje nós temos todo podcast tem um tema. O nosso tema de hoje é: todo louvor deve ser direcionado a Deus? E qual a influência do louvor, do cântico, da música na vida cristã ou na vida do cristão? Para isso, nós chamamos aí o nosso amigo diácono Rafael, da ADCG de Monte Moriá. E desde já eu quero apresentar aí e passar aí a bola para ele poder falar com você em nome de Jesus. Fala, Marcos, a paz do Senhor, meu amigo, a paz do Senhor, galera de casa. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Deus continue te abençoando com esse projeto maravilhoso. Para mim é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui para a gente abordar esses temas tão importantes no nosso meio evangélico, né? Sobre a questão dos louvores, porque realmente vamos tratar de assuntos que são pertinentes, que a gente vai tocar durante esse programa aí. Fica ligado. Glórias a Deus. Então tá aí, o Rafael está aí, vamos estar começando a falar com ele, conversar com ele. O Rafael é músico, tá? Nós vamos saber um pouquinho, só um pouquinho, resumindo um pouquinho a vida dele, né? O Rafael, te falar contigo, como é que você começou, como é que você tocar, né? Então. Como é que foi, a tua família tem música, como é que é? Como é que você começou na área musical, né? Entender que Deus te chamou também para tocar, para louvar, porque além de você tocar, você não só toca, você também é um ministro, né, de louvor. Como é que foi? Conta aí. Sim, então, Marcos. Nossa igreja lá na DCG, eu sou da DCG Monte Moriá, né, como já foi falado, e a nossa igreja sempre teve bastante carência de músicos. No caso, eu comecei a tocar mais ou menos com 12 anos, 2005, assim, 2006, por aí. Porque eu via a necessidade da nossa igreja. Meu tio tocava uma bateriazinha assim, mais ou menos, lá na igreja, e tinha um irmãozinho do cavaquinho lá. O presbítero do cavaquinho. Igreja pequena? Isso, igreja pequena. Lá na Serra do Rio da Prata. Aí, pessoal. Então eu via necessidade, desde pequeno eu já via necessidade. Precisava de um violão, de uma guitarra, de alguém para tocar isso, um contrabaixo, um teclado. E não tinha. E eu coloquei aquele propósito no meu coração. Quantos anos você tinha nesse tempo? 12 anos. 12 anos você olhou? Eu olhei e falei, não... A igreja necessita de alguém para... Desde novo já tinha esse olhar visionário, né? De você viu a necessidade de querer ter um músico ali, ter alguém para tocar. Isso, às vezes nas festividades de jovens da igreja não tinha nada, era tudo no playback. Quando cantava um hino era praticamente a capela ou aquele irmãozinho no cavaquinho ali tocando 3 notinhas. Tô entendendo. E eu vi aquela necessidade. Aí eu e meu primo, o meu primo Igor também... os outros primos tudo focado na área da bateria. Eu falei, não, tem muita gente na bateria, então a gente tem que focar em outra coisa. Geralmente o pessoal foca mais na bateria, exatamente, né? Aí eu e o meu primo, no caso, começamos a
junto com o filho do antigo pastor nosso, começamos a focar na questão ali de instrumentos de corda. Certo. E aí a gente começou no começo ali, sofremos um pouco de perseguição, até mesmo por causa de outras pessoas até mesmo pessoas mais antigas, que chegaram a falar pra gente parar, que vocês não vão arrumar nada com Querendo isso. Querendo desanimar você tem uma visão, né, de fazer ali, né, de tocar, de ajudar na obra de Deus, e teve pessoas que chegou para você, pô, para com isso não dá certo não. E isso aí serve até de um conselho para você que está começando, para você que tem essa visão também, que é uma visão espiritual. Não pare, não desiste não, porque vão se levantar várias pessoas para querer te parar, para querer te desanimar. Exatamente, exatamente, mas quem te chamou te garante na obra, é ele que te capacita. Show. Então se a gente for parar e olhar para aquilo que as pessoas falam, a gente, né? Se eu fosse olhar para isso com 12 anos, com uma criança praticamente, eu poderia muito bem, não, mas eu continuei, foquei naquilo ali, graças a Deus, hoje eu com 30 anos, eu exerço ali a liderança do Ministério de Louvor da igreja, porque eu entendi o chamado de Deus para minha vida, não que eu mereça, mas é porque o Senhor, ele tem um chamado na minha vida e na vida de cada um. E graças a Deus a gente tem um Ministério de Louvor, a igreja tem baterista, tem baixista, tem guitarrista, tem um Ministério de Louvor consistente. Te fazer uma pergunta, Rafael, dentro dessa área do louvor, da música, que você está inteirado, você está dentro, você tem, nós podemos falar que existe um chamado específico de Deus para determinada área, existe aquela área do louvor? Existe? Que sim. Você acredita que existe pessoas que, na sua vocação, naquilo que ela entra, ela é salva, ela começa a entender que ela foi chamada para aquilo, que ela tem um dom de Deus para ministrar as pessoas na área do louvor, da música, né? Eu acredito que sim. Acredita? Acredito que sim. Cada um tem o seu chamado, né? Tem uns que são chamados para, né? Na questão da palavra, da pregação ali, né? Na questão ali, e eu acho que na questão da música também. Muito bom, muito bom. Então você aí, que está ligado no podcast Café Abençoado, nós estamos recebendo hoje o Rafael, o diácono Rafael, que é músico, né? E ele contou um pouquinho da história dele, com 12 anos aí começou, né, a ter aquela visão de que a igreja precisava, ele teve o investimento, né, verdade? Ele se interessou. Então você que está aí, jovem, né, que está olhando aí para a bateria, está olhando não só para a bateria que ele falou, mas aí para o violão, né, para guitarra. Não menosprezando os bateristas, não. É verdade. Não, os bateras sabem, né? É porque tem muita gente que gosta de bateria, né? E a maioria dos jovens até hoje curtem mais a bateria. Mas nesse contexto, vamos entrar aqui dentro da pauta aqui, né? O tema de hoje, pessoal, do podcast Café Abençoado é se todo louvor deve ser direcionado a Deus, né? Você vai saber por que dessa pergunta, e qual é a influência do louvor na área cristã. Vamos lá, Rafael, falando nesse contexto da música, a gente estava falando em off aqui que a palavra louvor do original quer dizer engrandecer. Se você for aí, bota o Google aí, tá, engrandecer, louvor do hebraico, né? Mas, então, se engrandecer, se a palavra louvor quer dizer engrandecer, eu conversei com o Rafael aqui, falando o seguinte, que o louvor, sempre que você ouve a palavra louvor, você liga à música. Você pode prestar atenção. Falar em louvor na igreja, opa, música. Mas se você for ver bem, você que está nos escutando, Rafael, nós podemos ligar o louvor ao engrandecimento da nossa vida a Deus. Isso. É voltar a nossa vida a Deus. O louvor tem que ser o louvor a sua vida tem que ser um louvor a Deus. Sim. Então, se nós compreendemos isso, o término da nossa vida vai ser em culto louvando a Deus. Sim. Então, a música, Rafael, podemos dizer assim para você que a música é um complemento da tua vida de adoração. Sim. Por que nós falamos isso? Porque tem pessoas, né, Rafael, que vivem o dia todo na ociosidade, vivem na ansiedade, né? Não leem a Bíblia, não leem palavra, não tem oração, não tem nada, mas na hora do culto se entregam. Isso. Mas depois voltam a viver a vida, porque essa vida não está totalmente louvando a Deus. Isso. Ela pode até receber do louvor, né, lá da igreja, mas a vida dela não está sendo louvor a Deus. Nessa questão, Rafael, como é que você vê isso? Como é que vê essa questão para você? Eu entendo realmente o que você falou. Eu acredito também que a nossa vida, sim, deve ser uma vida de louvor a Deus. Diariamente, em nossa casa, nosso testemunho diário, né, já serve como louvor a Deus. Como tua vizinhança tem te visto, né?
Como teus amigos, teus parentes têm te visto? Será que hoje em dia o que eu mais ouço com certas pessoas poxa, aquela pessoa é crente e faz isso? Aquela pessoa é crente e faz aquilo? Então, sinal que aquela pessoa não tem louvado a Deus com a sua vida, né? Mas a partir do momento que a pessoa olha para você, não, o Marcos, realmente aquele ali é um homem de Deus. É porque a tua vida tem sido uma vida de louvor a Deus. Ligado ao Ligado testemunho, ao né? testemunho. Testemunho de vida, Então, né? isso é muito importante. Como você falou, não é só chegar na igreja, levantar suas mãos, é muito importante isso, você cultuar, estar na casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que a nossa vida deve ser um constante culto racional a Deus. Então, fora da igreja, no trabalho, na escola, eu tenho que também estar prestando um culto de adoração ao Senhor, né? Como? Com o meu exemplo, na escola, na roda dos amiguinhos que estão falando ali conversas que não agradam ao Senhor. Você se afastando daquilo ali, você está louvando a Deus. Porque sempre tem alguém te olhando. A Bíblia diz que nós estamos sendo rodeados de testemunhas, né? Que estão nos olhando a todo instante. Então, você, com o teu testemunho, você louva a Deus ou não. Então, eu acredito nisso. Que a partir do momento que a gente dá exemplo de servos do Senhor, nós estamos louvando ao Senhor. E vidas estão sendo impactadas, nem que você não perceba, mas o teu exemplo de um adorador verdadeiro está impactando. A Bíblia diz que devemos ser verdadeiros adoradores. Ela diz verdadeiros adoradores porque existem, então, os falsos adoradores. É isso aí. Né? Dessa maneira. Dessa maneira. Então, se verdadeiros adoradores é quê? Aqueles que adoram em espírito e em verdade, a todo tempo. Eu não preciso estar na igreja para ser um adorador. Na minha casa, no meu trabalho, no meu colégio, aonde eu for, meu exemplo deve adorar a Deus. A minha vida deve ser uma vida de louvor ao Senhor Jesus. Muito bom. Então, nós estamos aí debatendo, falando desse tema aí do louvor. Então, a primeira coisa que nós estamos pontuando aqui, pessoal, é a questão do louvor. O louvor não é somente ligado à música, é a sua vida. A sua vida tem que ser um louvor a Deus. A sua vida tem que engrandecer ao Senhor. Consequentemente, isso vai levar você a louvar a Deus com a música. Isso é ser adorador por excelência. É, né? isso aí, é isso aí. Aí, o Rafael, nesse caso, né, que nós estamos falando aqui que a nossa vida tem que ser um louvor a Deus, nossa vida tem que estar ali ligada, dar um testemunho fiel a Deus. Qual é a influência disso, Rafael, na vida do cristão para você? Assim, porque aonde você vai, por exemplo, na escola, no trabalho, na faculdade, você tem a sua voz, né? Sim. E você pode usar a voz para poder louvar, cantar. Com certeza. Qual é o poder da influência? Você estava falando conosco em off ali, um testemunho que você já teve de você louvando e acontecer. Sim, eu lembro muito bem que a gente estava até na congregação do Rio da Prata, louvando, ministrando louvor. Na questão a gente vai diferenciar os louvores teocêntricos e antropocêntricos, né? Aqueles que Deus é o centro e aquele que o homem é o centro. E a gente estava cantando uma música que eu nem vou falar que é um louvor, porque ela, no caso ela não é tipo assim, uma adoração, mas eu entendo que é uma música profética, como eu te expliquei. Certo. Como eu falei, como tu eu falou entendo. em 3 questões. Exatamente. Que é o louvor antropocêntrico, né? Isso, que é bota o homem como centro. Exatamente. Tem o teocêntrico, direcionado a Deus, e tem um louvor que a música profética, né? Porque no momento da oração tem uma pessoa ali precisando de uma cura e você vai, através da adoração do louvor ali, você está profetizando cura, uma vida restaurada para aquela pessoa, mesmo que não está sendo uma adoração, mas é um louvor profético. E eu estava cantando um hino no momento lá, eu não lembro certo o que estava acontecendo, se o pastor estava fazendo uma oração, e a gente começou a cantar aquele hino. Tá chorando por quê? Se você... Aí a gente começou a cantar. E eu lembro que entrou uma mulher desesperada pelo corredor e se jogou lá na frente do altar, chorando, desesperada, e na hora eu tomei um susto, porque eu tava com o olho fechado. Quando eu abri, eu vi ela vindo correndo assim, e se jogando na frente do altar, na frente do púlpito, e eu pensei até que, eu falei, estão querendo assaltar essa mulher, alguma coisa assim, não, mas aí depois ela acabou de chorar, e ela contou a história dela, que ela estava com dinheiro, estava num bar, de frente de um ponto de ônibus, e ela ouviu esse louvor, no caso esse hino sendo cantado, e Deus tocou no coração dela, e ela estava
com dinheiro na bolsa para comprar drogas, indo pra favela para comprar drogas para ela. Ela estava indo comprar drogas e você louvando, exatamente, né? Tá chorando por quê? Exatamente. Aí ela começou a explicar que ela estava indo pra favela para comprar drogas pro filho dela e para ela que era viciada. Olha só. E a partir do momento que ela ouviu aquele hino, ela entrou chorando, em prantos. Falando que não queria mais aquela vida para ela, tal, que ela entendia que Jesus tinha uma vida nova para ela, tal. E naquele momento ali a gente fez uma oração por ela, tal. Eu nunca mais vi aquela mulher na minha vida, mas eu entendo que a semente foi plantada, que mesmo que eu não a veja mais, mas eu creio que Jesus ele operou porque a semente foi plantada ali através da música. E a música ela tem muito poder. A gente estava falando em off também, né? Tem muita influência. A questão ali a questão de Saul. Saul ele estava, né, com um espírito maligno sobre ele, mas toda vez que ele estava com aquele espírito, Davi vinha com a harpa ali, dedilhava ali, ele o espírito mal saía. Então por quê? Porque a música ela realmente tem esse poder. Você falando aí, eu tô lembrando aqui quero até mandar um abraço para ela, para a Tuane Almeida, né, que não deu para ela estar conosco aqui, mas ela aqui, ela mandou para mim um testemunho também dela louvando, né, que ela tem também o ministério de louvor dela ali com Deus. Aí o que aconteceu? Uma moça vizinha dela mandou uma mensagem para ela. Parece que essa vizinha já se mudou, mas a vizinha falou que a Tuane, ela tem como é que fala? Ela tem um costume de manhã cedo botar lá o louvor e ficar cantando, louvando lá a Deus. E a vizinha falou que toda vez que ela, quando estava depressiva e ela passando situações difíceis, ela fala no testemunho, a Tony fala que essa moça falou para ela que, toda vez que você começava a louvar, Deus falava ao meu coração. E esses louvores que você louvava em casa me ajudou muito na situação que eu estava passando. Glória a Deus. Então, para você que está aí, em casa aí, né, às vezes lavando uma louça, mas está louvando, né? Está aí numa situação, mas está louvando, o teu louvor chega a Deus claramente, direcionado a Ele, e também a pessoas. Eu tenho um testemunho, geralmente eu costumava botar escutar a música dentro do ônibus, um pouquinho, né, alta assim, hoje não está nem podendo muito, mas no tempo não tinha problema. Então o que aconteceu? Eu estava ouvindo até uma música que muita gente fala, questiona tal, porque diz que esse louvor é antropocêntrico, mas eu estava escutando ele, aquele do Toque no Altar, Olha Pra Mim. Sim. Olha pra mim. Manda aí. Me humilharei, essa, né? Teu nome gritarei. É isso aí. Isso aí é muito lindo. É isso aí, olha pra mim. Então eu tava tocando esse louvor no rádio, no que eu tinha lá. E tinha uma moça sentada no banco, que tem aqueles bancos altos, né, do ônibus. Sim. E ela tava ali sentada, e tocando louvor. De repente ela começou a chorar. Mas por que começou a chorar? Por causa do louvor. Então, as pessoas, Rafael, o poder da música é tão grande que as pessoas estão passando depressão, ansiedade. E o louvor que você tocou, né, aquele que a mulher entrou por dentro da igreja, ele tem um poder de entrar na alma da pessoa. Porque a verbalização, o louvor, ele é uma verbalização cantada da palavra. Tem que ser isso, né? O louvor, a letra, aí a gente vai entrar por dentro das letras. A letra é essencial, porque se você louva e canta a letra da palavra, que tem a palavra de Deus, esse poder da palavra vai chegar ali. Que transforma, né? Ela está sendo cantada ali, ela vai chegar ali. E eu coloquei isso. Rafael, falando aqui sobre a questão aqui ainda da influência. Qual é a maior dificuldade, você que está no meio musical, né, um ministro, qual é a maior dificuldade para um ministro na questão dele estar liderando uma equipe de louvor? Né, você tem que ser líder. Qual é a maior dificuldade? Porque você tem os seus valores. A maior dificuldade é passar esses valores para quem está ministrando, para quem vai tocar, para quem vai cantar, para viver uma vida... É o que a gente fala muito lá na nossa igreja, lá, juntamente com o pastor. O ministro de louvor ele tem que se dedicar na oração, na busca da palavra. E é o que eu peço sempre lá, o pessoal do Ministério de Louvor. Lá nós temos
Três mulheres, 4 mulheres e um menino que canta lá no púlpito, e tem eu e o meu primo baterista, que canta também. Mas aí a gente sempre fala que nós que estamos ali no Ministério de Louvor, nós temos que ter uma vida dedicada em oração e em busca constante. Porque é aquilo, nós que preparamos o culto. Nós, assim, entre aspas, tá? Nós que preparamos ali, fazemos aquela cama ali através dos louvores no início. Prepara o terreno ali para a palavra, exatamente. Né? E se a gente não viver uma vida de palavra, de busca, de oração, a gente vai viver uma vida de farsa, uma vida de farsante ali. A gente vai estar cantando, não vai estar vivendo aquilo ali. O diabo ele vai zombar da nossa cara, o Espírito Santo não vai se manifestar. Mas graças a Deus que eu tenho visto que nós temos evoluído nessa questão. Foi na sexta e ontem no culto. A gente estava cantando o primeiro hino e a igreja estava a igreja estava quieta, estava séria. E a gente começou a ministrar não aceitando aquilo ali. E a gente começou a invocar a presença do Senhor e pedindo para as pessoas glorificarem. Clame, glorifique mesmo sem vontade. Porque às vezes as pessoas vão para a igreja cheias de problema e esquece de deixar o problema lá fora. E entra na igreja toda tribulada e tá no culto, mas a sua mente está lá fora. Tá no problema. Exatamente. Aí eu comecei a falar, gente, esquece tudo que vocês vieram para receber alguma vitória, mas esquece o problema um pouquinho lá fora, começa a adorar. Foi aquilo que a gente falou, viver uma vida de adoração. Começa a adorar, começa a clamar, a invocar. E a partir do momento que a igreja entendeu aquilo, o fogo desceu. E na sexta-feira eu lembro que foi até difícil parar a questão da ministração, porque a igreja realmente inflamou, entendeu aquilo. Então, houve aquele envolvimento da igreja, houve envolvimento do povo, entendendo, a unção começou a ser derramada, né? Porque quando todo mundo está envolvido no mesmo propósito, que é adorar a Deus, ele se manifesta. É certo acontecer isso. Quando a gente entra no mesmo propósito, ligado, esquecendo nossos problemas, entendendo que o nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade, pode ter certeza que ele vai se manifestar no nosso meio. Né? Muito bom. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã, é o podcast Café Abençoado. Nós estamos hoje aí recebendo o Rafael, né? O Rafael que é músico, é da ADCG de Monte Moriá, pastor Ricardo, mandar um abraço aí pro pastor Ricardo e também pro nosso pastor Robson Moreira da ADCG de Parque Verde, ao qual nós estamos ali auxiliando o nosso pastor. Estamos falando sobre o tema qual a influência do louvor, né? Para o cristão, na área cristã. Nós estamos recebendo aí esse homem de Deus aqui que está falando sobre a influência, sobre o testemunho, sobre você ter a ligação entre o seu testemunho, aquilo que você vive e a música, né? Então você precisa entender, você cristão, que está aí na área do louvor, né? Ou você que está almejando, né? Pô, tá olhando lá para cima, lá, poxa, eu queria tanto estar na equipe de louvor, mas primeiro você tem que viver a Cristo. Você tem, né, Rafael? Isso, tem que viver, você tem que vivenciar. Porque, Rafael, você vê tantas pessoas querendo ser algo, almejando algo, mas não querem ter uma vida de praticidade cristã. É verdade. Você que está aí, você quer vivenciar. Né? Às vezes as pessoas olham lá em cima, né? A pessoa tocando, né, Rafael? Pô, o fogo caindo. Aí você pensa que isso como que acontece isso? Primeiro, Deus. E segundo, a vivência daquilo que é o instrumento que está sendo usado por Deus, ter contato com Deus. Isso. Se você quer ser um ministro de louvor e quer ter êxito, viva uma vida de oração. Viva uma vida na palavra. O Rafael, o que a gente fala, não existe lâmpada mágica, isso para o crente não, irmão. Não. Ou você vive uma vida diante do Senhor para a coisa fluir, diante do Senhor, ou se não acontece. Agora vamos entrar aqui, Rafael. Dentro dessa área que a gente está falando de influência, vamos falar um pouquinho. O que você vê hoje, né? Você vê, a gente vai bater uns hinos aí antigos aí. Qual é a diferença? Você vê alguma diferença hoje da questão, vamos lá, de letra das músicas hoje, de antigamente para as que estão hoje? Então, qual é a diferença? Se tem, qual é a diferença que você vê? Só ratificando alguma coisa do outro tema que você falou,
rapidinho, a questão da palavra é muito importante. E o pastor lá tem um lema que eu acho que ele trouxe lá do Parque Verde. Copiou do... Isso, que quem não senta para aprender não pode nada, né? É isso aí, aprendeu o lá pastor Robson Moreira sempre fala isso. Ele levou lá para Monte Moriá. Isso é uma grande realidade, e é isso que eu passo sempre pro Ministério de Louvor. Na quarta-feira, geralmente, a gente não canta, o Ministério de Louvor não canta, a equipe de Louvor não canta. Mas eu faço questão que todos estejam lá para aprender. Para aprender da palavra. E eu cobro muito isso. Certo. E eu falo, se a gente não pode louvar, cantar, se a gente não senta para aprender, se a gente não pega na palavra para ler. E é isso que a gente tem visto, infelizmente, hoje em dia. Eu reparo muito, assim, na igreja, quando vou visitar certas igrejas, que as pessoas cantam, músicos cantam, na hora da palavra some todo mundo. Desaparece as pessoas na hora da palavra. Isso que eu ia te falar, o Rafael, porque assim, alguns, não todos, né? Pessoal, a gente não está generalizando. Não, claro que tem muito músico que tem comprometimento com a palavra, a gente vê que tem muito músico que tem comprometimento com Deus, a gente não está generalizando, a gente sabe. Mas há alguns músicos, né, que estão ali na área... Quando eles estão ali na área do louvor, o fogo caindo, tá lá tocando, e tá, né? Aquela, como é que fala? A vibe tá legal, tá legal, mas quando acaba ali aquela questão, aí a hora da palavra, um levanta, o outro vão beber água, o outro some. Aí só aparece depois, quando tá no final, ele vai, pega lá a guitarra dele, pega lá o violão. Vamos lá pra cantina, vamos lá, né? Isso aí. Mas infelizmente isso acontece em muitos lugares, como você falou, a gente não pode generalizar, mas acontece e com muita frequência. Eu tenho reparado isso. Infelizmente, tem pessoas que se tornaram profissionais da fé. Da fé, muito bom, e isso é o perigo. A pessoa vai porque vai receber alguma coisa, aí vai ali, toca. Na hora da palavra, que ela realmente é a hora que ela vai receber alguma coisa, ela vai e some. E eu quero dar um conselho para você que está querendo entrar na área ministerial do louvor, ali, da música ali. Busque a palavra, é o primordial. Sem a palavra, sem o revestimento ali da palavra, a gente não pode nada. Nós somos usados, mas Deus ele pode te abater, Deus pode me abater e levantar outro. Porque se a gente não estiver fazendo da maneira dele, ele abate. É verdade. Ele abate e ele levanta outro que tenha compromisso com a sua palavra, que é o primordial. A música, ela transforma, ela também liberta, ela tem um poder, mas é a palavra que te traz salvação. É a verdade. Palavra que salva, né? Vamos lá. Dá uma palhinha de louvores antigos. Vê se consegue. Dá uma palhinha daqueles louvores que tá falando. És a nossa estrela da manhã. Sabe essa antiga? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Vou puxando um tom baixo aqui. Isso, toma pra tu louvar. Te louvamos, ó Senhor. Esse louvor aí, pessoal. Pelo teu imenso amor. Glórias a Deus. Olha que bênção. Manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus. Isso é louvor de antigamente, né? E é realmente uma adoração, né? Adoração. Louvor Deus sempre. Aquele em espírito, né? Tem esse é bonito. Em espírito. Glórias a Deus. Muito bom. São louvores que falam a nossa alma, né, pessoal? Te adoramos. Te adoramos. São louvores que vão mexer com a nossa vida. Te adoramos em espírito. É isso aí. Em verdade. Deus abençoe a Ana Kelly, Ariana, locutor Valdeci. Deus te abençoe, Valdeci. Compartilha aí, pessoal, essa live aí, tá bom? Podcast Café Abençoado. Rei dos reis. Estamos falando sobre a influência do louvor para o cristão e também se todo louvor deve ser direcionado a Jesus. Deus te abençoe, Pai do Senhor. Nosso viver. Antônia, Deus te abençoe, Antônia. Tá bom? Pessoal, compartilha aí essa live, podcast Café Abençoado, tá bom?
E Senhor, estamos tratando hoje do tema todo louvor deve ser direcionado a Deus. Há louvores e louvores, né? Louvor. O nosso viver. Olha, eu trabalho na rádio pra Terra. te adorar. Deus te abençoe, meu Senhor. Deus te abençoe na cidade de Capitão Poço do Pará. Poço Pará, aliás. Foi que eu Glória a Deus, Deus te abençoe. Ó Rei Jesus. Ai, um louvor desse, meu irmão. Meu prazer é Qual o te teu prazer? Nosso prazer é louvar a louvar. Deus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Olha aí, meu irmão. Na casa de Deus, onde flui o amor. Que maravilha, meu irmão. Olha aí. Rafael, muito bom. Você vê que são letras teocêntricas. Letras que são direcionadas a Deus. Então você aí que está em casa aí, tá vendo, tá assistindo aí o podcast Café Abençoado, qual é a influência desse louvor na tua vida? É muito grande, né? Então você, na verdade, eu passei a bola para você, eu vou deixar você falar, Rafael, que a gente está falando aqui, eu perguntei ao Rafael se algo mudou, né, na questão das letras que eram tocadas antigamente e as que são tocadas hoje. Sim, então. Né? Para mim não tem nem comparação, na verdade. Eu sou nascido e criado no Evangelho, então no berço, como nós falamos, né? É verdade. Então eu venho do meu pai, dos meus tios, né? De ouvir meu pai, meus tios, ouvir aquelas músicas bem antigas mesmo, minha avó. Então eu cresci já ouvindo aquilo. Certo. Então, hoje em dia, não criticando quem gosta, tá, irmãos? Eu também ouço, eu tenho que cantar na igreja, nosso Ministério de Louvor canta as músicas atuais também. Mas eu vejo que a qualidade da letra é diferente. As pessoas, elas se entregavam para fazer um hino, as pessoas, elas se entregavam mesmo, era baseado na palavra. Hoje em dia, as pessoas pegam uma frase ali de uma música e repetem aquilo ali umas 20 vezes e se torna um hino. Sendo louvor, Não criticando quem gosta do worship, mas eu não sou muito fã. Mas antigamente tu via aquelas músicas com letras Nesse de caso, adoração. Rafael, é bom pegar esses ganchos que você pegou. Você não é fã do worship porque pela letra, que é muito repetitiva, Sim, ou pela questão da harmonia, dessa questão de... Não. A harmonia, as questões não mudam tanto. Não. Mesmo É mais o caso do teor de letra. Mesmo que às vezes a maioria da música tem ali 3 ou 4 acordes ali, para mim isso não afeta. A questão mais é a questão da letra mesmo, que eu não vejo tanta entrega na questão da adoração, como Do a gente tá conteúdo, falando, né? Você está falando do conteúdo da... Aquele negócio enjoativo que tu canta repetindo na igreja e tu percebe que até a igreja não tá mais... a casa é sua, a sua casa é minha, a casa é nossa, a casa é tua de novo, e a casa é nossa de novo. Eu né? até gosto também, a gente canta lá bastante na igreja, mas fica repetindo umas 200 vezes. Eu encontrei o meu tesouro. Aí fica aquilo repetindo aquilo ali, como Maria, repete. Eu gosto, mas é muito repetitivo. Agora, os hinos de antigamente, tu tinha que até a gente que é músico tinha que quebrar a cabeça para tirar. Que era cada tipo de acorde que tu ficava, meu Deus, tal. A gente tá cantando a gente tá ensaiando lá no nosso grupo musical lá, que a gente vai ter uma saída com a igreja toda. Que é a música Redenção da Fernanda Brum, que é uma música complexa para você pegar. Certo. Que ela tem vários tipos de acordes, ela vai modulando o tom dela, ela tá em dó sustenido, daqui a pouco ela tá em ré sustenido. Então é uma música que te faz, até mesmo para você é músico, pensar. Tô entendendo. Tirar um tempo mesmo, ter um tempo para estudar, pra estudar. né? Pra Essas estudar. músicas de hoje em dia, do worship ali, tu ouviu uma vez, tu já pegou e vai embora. Então, mas tá tranquilo, mas a questão é mais a questão da letra ali, do conteúdo. Eu acho que falta muito hoje em dia, falta muito. Tô entendendo. Antigamente, os hinos da Rose, a gente ouvia bastante lá, a Rose Nascimento, Altos Louvores, como você estava falando aqui, que era coisa linda mesmo, né? Tem a Sérgio Louvores, Lopes. a Doutor Louvores tem assim, Doutor Louvores tem aquela assim, brilhante. Eu lembro. Existe um brilho. Isso aí, Doutor Louvores. Que eu não posso ver. Isso aí. É linda, né? Aquela isso. também gosto muito do Sérgio Lopes. O amigo que eu encontrei,
me surpreender. É isso aí. Poxa, é a diferença da letra, a qualidade, né? Tem uma do Sérgio Lopes também, é Tente Lembrar. Poxa, Tente lembrar. Quando a gente não esquece o que passou. Essa aí. Eu São vou nesse letras berço. que falam ao coração. Então, a questão não é a questão que hoje, podemos dizer assim, Rafael, a questão hoje não é a questão de ser errado você tocar essas louvores. A questão a gente está tendo um comparativo das letras, do conteúdo, né? Porque Deus continua sendo o mesmo. Com certeza. Né? A questão é o estilo que hoje está se adotando, que tem pouco conteúdo de palavra. Vamos dizer que é o estilo da facilidade, né? Entendeu? É isso aí. Entendeu? É isso aí. Então, falando dessa questão, Rafael, tem uma coisa aqui. Hoje, com o aumento, né? Hoje um aumento muito grande. Hoje, vamos dizer, o conteúdo gospel, o conteúdo cristão, ele, explodiu. Sim. Explodiu, né? Antigamente, hoje você vê pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, mas estão escutando louvores, né? Porque isso aí está explodindo. Abriu as portas, né? Então, como é que você vê hoje, Rafael, essa questão da explosão? A explosão houve, mas você vê hoje que há pessoas que estão tratando hoje louvor como algo do mercado, exemplo. A pessoa chega lá, olha, tem esse mercado aqui, vamos entrar nessa área aqui. Aí, bota uma letra aí, bota o nome de Jesus no meio e nós vamos, né? Como é que tá vendo isso aí? Eu acho muito bom a questão da explosão, porque ela vai abrangindo, né? O louvor vai chegando em lugares que antigamente não chegavam, né? Verdade. Músicas que hoje em dia, que eu antigamente não alcançavam, hoje em dia alcançam lugares. Por quê? Por causa dessa explosão. Muitas pessoas conseguiram, graças a Deus, alcançar lugares que antigamente não alcançavam. Mas eu entendo também que muitos se aproveitaram dessa explosão para ganhar o dinheiro, ganhar o financeiramente houve esse não ganho. tem uma vida com Deus, não tem uma vida no altar, não tem intimidade, talvez nunca leram a Bíblia toda, mas sabe que pela essa explosão o movimento gospel cresceu e tá realmente pagando, tá realmente, a pessoa consegue conquistar, ganhar sua vida através daquilo ali, e tem muitas pessoas caminhando para essa área por causa do dinheiro, não porque ela quer ter uma vida com Deus, não porque ela quer pregar o evangelho. Tô entendendo. Ela tá buscando, na verdade, a sua vida melhor aqui, ter uma vida melhor aqui nessa terra. Ela tá querendo um sustento. Tá querendo um sustento através do louvor. Mas eu já ouvi algumas pessoas mesmo falando sobre isso, que o gospel ele traz a facilidade de você ganhar o dinheiro. E porque no mercado secular é mais concorrido, né? Tem mais concorrentes para você disputar. Então acaba que no gospel, infelizmente, a gente ouve tudo e aceita tudo. Então fica mais fácil para a pessoa ganhar, ser monetizada ali, né? Porque falou, por exemplo, você botou uma música que falou de Deus. Já todo mundo já pega aquilo ali. De Deus, já pega aquilo ali, mas não importa como, né? Mas tá falando alguma Mas coisa. Aquilo que a gente falou no começo, e a vida, como é que tá? A vida também é uma adoração, associação, né? É verdade. Até o testemunho, né? Tudo tá ligado. O que acontece? O louvor, né? A gente estava falando em off aqui, pessoal. A questão também de você ouvir louvores, né? Ouvir música, vou dizer agora música, não essa questão louvor, você está ouvindo música. A questão é, quem é a fonte? Né? Qual é a fonte que você está ouvindo, né? Às vezes você está ouvindo um camarada depravado, né? Mas fala do amor, mas a fonte não é boa. Então você tem que vigiar naquilo que você está ouvindo. A música ela tem que ser baseada em Cristo, né? A pessoa ela tem que estar cheia de Cristo, na verdade, até para compor um hino ali. Não é tudo que a pessoa compõe que vai ser bênção para a tua vida, não. É verdade. E a gente estava falando sobre a questão do louvor antropocêntrico. Gente, tem cada coisa que a gente ouve na igreja que a gente não acredita que a gente está ouvindo aquilo ali na igreja. Igual um hino que fez, um hino, entre aspas, tá? Que fez muito sucesso no meio gospel, que foi o Sabor de Mel, que a gente estava até falando sobre isso. Sabor de Mel, gente, aquilo não tem nada de adoração naquilo ali. Com todo respeito a quem gosta, a quem curte, mas a pessoa, ela tá ali colocando ela no centro, os teus inimigos verão, alguma coisa assim que fala no hino, né?
Fala, vão te aplaudir Vão de te pé. aplaudir de pé, que isso? Não é esse evangelho que Jesus nos ensina. Rafael, essa questão aí, um abraço aí pro Robson Souza, pro pessoal do TikTok aí que tá na live aí, compartilha aí, tá bom? Mas, Rafael, essa questão aí, especificamente desse louvor aí, foi de um tempo para cá que o pessoal começou a ver a questão, que começou a levantar essa bola da letra, né? O pessoal não estava porque prestando porque atenção. o pessoal não prestava atenção nisso. Hoje A grande maioria, na verdade, não prestava. porque- Assim, quem está dentro do contexto musical, Sim. igual você está, né, que tu é ministro e tal, e eu sei que a pessoa que é ministra de louvor, que trabalha a cara de louvor, ela tem que saber o contexto em que ela vai louvar, né? Se você vai louvar um Sim, hino, claro. você tem que saber o que você está louvando, Sim, o que significa aquilo, qual é o direcionamento daquilo. Então, as pessoas que estão no plenário, elas não têm essa, vamos dizer, elas não têm essa percepção. Ela recebe de você. Né? Olha, você está louvando e ela está acompanhando. Né? Mas ela não, muitos não percebem o que está cantando. Não prestam né? atenção. Não prestam atenção. Vão te aplaudir de pé. Sim. Porque exalta. Pô, teu E inimigo tem um te aplaudir teor de pé. vingança esse hino, já reparou? Que Verdade. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai se arrepender, é verdade. Não existe isso te viu no na nosso prova meio, aí, meu irmão? né? Te viu na prova, vai se arrepender, tá? Não é fácil, não. Mas dentro. Uma coisa puxa a outra, Rafael. Rapidinho, dou uma paradinha aqui. Pessoal, nós temos os nossos patrocinadores. Hoje tem um patrocinador aqui, nosso aqui, que tá aqui na tela aí, que é o Bistrô da Praça. Cadê o Bistrô da Praça? Coloca aí, ô Samuca. Aí, isso aí, o nosso patrocinador, tá bom? Dá uma paradinha aqui para anunciar o nosso patrocinador, que é o Bistrô da Praça. Qual praça? Praça aqui do bairro Adriana. Eu pedi o abençoado do Caio aí para me mandar o endereço. Aleluia, glória a Deus. Caio, um abraço pro nosso irmão Caio e Daline, né? Que também tem a loja Craque do Açaí, ali no bairro Adriana. Vai lá na praça, tem o Craque do Açaí e também tem o Bistrô da Praça, que são deles, são bênção de Deus, que patrocinam aí o podcast Café Abençoado. Vamos voltar para cá, ou você está aí, ó, assistindo aí o podcast Café Abençoado. Eu sou o Marco Aurélio e também nós temos aí, está conosco hoje, o diácono Rafael, da DCG Monte Moriá. Nós estamos falando sobre qual a influência do louvor na área cristã e se todo louvor tem que ser direcionado a Deus. Agora nós estamos falando sobre a questão da letra dos hinos e de letras que conduz à vingança, né? Estamos falando de determinadas letras aí que são difíceis. Mas, o Rafael, falando agora... que é isso? Hein? Falando agora da questão... Hoje você vê, na área musical, muita coisa acontecendo. Houve agora há pouco tempo Tá todo mundo falando nisso, um evento chamado, sei o que, Salvação, né? Que é Gerando Salvação. Gerando Salvação. Houve isso aí, muita gente falou, né? Houve uma questão lá do que houve lá com o Yudi e tal, essas coisas todas. Sim. Como é que você como músico vê isso? Na tua visão, você acha que as pessoas devem ser reconhecidas? Não só assim, o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor arranjador, algo dessa natureza. Como é que você vê isso? Então, uma questão muito complicada, né? Que gera muita discussão, muitas desavenças assim, de opiniões. Mas, na minha humilde opinião, eu não concordo. Eu não concordo porque a honra e a glória tem que ser para Deus. A partir do momento que você recebe um reconhecimento na terra, você perdeu o teu reconhecimento no céu. Então... Se você deu tua oferta com Exatamente. Aí você vai lá, o melhor pregador. Não existe isso. A palavra quem libera é Deus. Assim, nesse caso, você vê que isso pode gerar uma competitividade? Com certeza. Porque desde o momento que você qualifica o melhor, o outro já... Exatamente. Melhor, então eu vou... Isso aí não está gerando amizade, está gerando inimizade, né? Vai gerar ali uma rincha. Gerando divisão. Divisão, confrontos, um embate ali, né? Eu faço melhor, eu sou aquilo, tal. Você não serve, eu sirvo. Não, né? Esse não é o evangelho que é pregado por Jesus. O apóstolo Paulo não nos ensina isso lá, né? Verdade. O troféu que ele tinha era, por pregar a palavra, era o quê? Ser perseguido, né? Ser afrontado.
Mas, infelizmente, no nosso meio de hoje em dia, as pessoas acham isso interessante, né? Porque infla o ego da pessoa, né? A pessoa Tem a se questão, sente né, de bem aparecer, com isso, né? de aparecer, Verdade? exatamente. Mas quem tem que aparecer, a gente não canta aquele hino, isso é um hino de adoração, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, mas tem sido o inverso. Tem sido o inverso, que ele desapareça e que eu cresça. Que eu cresça. Tem sido Assim, isso. Eu não concordo com esse. Mandar um abraço aí pro Valdeci Costa, a Ilza Freire, que está aqui na live aqui, a Maria Conceição está na live aqui do TikTok. Compartilha aí, pessoal. Né? Nesse caso, Rafael, você vê que há pessoas que começam bem na área musical, começam bem, né? Exemplo, mas se elas não vigiarem, elas podem se perder nesse meio musical. Exemplo, por quê? Porque hoje você vê aí jovens, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Maria Marçal. Maria Marçal, uma jovem aí, começou, né? Ela explodiu aí no meio musical gospel, né? Aí o que acontece? Aí houve uma troca de produtora, tal, isso tudo. Assim, dentro desse contexto, a gente não está falando dela, a gente não está falando da pessoa dela, pelo contrário, é uma jovem abençoada de Deus. Mas assim, se a pessoa que tem um dom, a pessoa que foi chamada, você vê que se ela não tomar cuidado, ela pode se perder nesse meio? Com certeza. Isso aí é certo. Ainda mais ela, citando o exemplo dela, quem tem que direcionar isso são os pais dela. Que ela dela, né? É uma criança, uma adolescente ali, isso, né? Eu não sei nem a idade dela ao certo, mas os pais delas que administram a carreira dela ali, a vida dela, eles têm que blindar ela disso aí, porque ela, adolescente, vai ainda conhecer muitas coisas vão ser atraentes para ela, e eles têm que blindar. Não, filha, não é por esse caminho, não é por isso aqui, porque... Tem a questão financeira também, né? Porque... Por exemplo, uma coisa que você nunca teve, de repente, parece um contrato lá de tantos mil, puxa, tal, exatamente. Né? Aí, se eles não blindar ela e for caminhar para esse lado, depois pode ser tarde demais para voltar. Mas, como pais, como eu sou pai também, eu quero bem para minha filha. O dinheiro não traz a felicidade, não, meu irmão. Então, a gente tem que não pensar só no dinheiro. No caso, ela deve estar ganhando bem mesmo por causa da música. Ela tem um talento incrível, tá fazendo sucesso. Até mesmo no meio secular, todo mundo conhece, canta as músicas delas. Eu lembro muito, sabe o que? Da época do irmão Lázaro, quando estourou. Lázaro, né? Era no meio secular. Tu tem uma música do Lázaro aí? Tu lembra de uma música do Lázaro aí? A minha vida é do mestre. Essa daí, meu irmão. Minha mãe ouvia esse DVD todo dia. Acabava, ela botava de novo. É do meu mestre. Fui no show dele também aqui no Luso. Saudoso, né? Saudoso. Foi no tempo da Covid, né? Da Covid. Então, dizem que ele morreu louvando a Deus, né? Graças a Deus. Então, a gente vê muitas pessoas saindo do gospel e indo pro secular, mas graças a Deus tem muitas pessoas vindo do secular pro gospel também, né? Questão igual o Lázaro, o Regis Danese também. Que faziam sucesso lá, mas entenderam o chamado deles, que a gente tava falando. Entenderam o chamado deles e partiram para vamos lá. lado. Veio aqui na minha mente agora aqui, eu não quero te colocar em saia justa, mas tu é. O que acontece? Questão da música, questão de ritmos, Rafael, como é que você vê? Porque, exemplo, você falou Regis Danese, tem uma música do Regis Danese que fez muito sucesso, aquela... Minha casa? Entra na minha casa, né? Entra na minha... Isso. Então, esse louvor estourou, né? Do Regis Danese, bonito. Foi. Mas a questão dos ritmos, que eu já... Exemplo, você vê no ritmo hoje um pagode, né? Um pagode, como aqui, tá aquele pagodezinho. Como é que você vê isso? Eu acho que não tem problema, não. Eu não curto, tá? Não curto pagode, não curto... Mas eu acho que não tem problema não, exaltando ao Senhor Jesus. Claro que é igual a questão do funk. Eu já não concordo porque é um ritmo que leva, que é atribuído à sensualidade, a pessoa ali... Tô entendendo. Né? Aí eu já acho que... eu estava ouvindo, acho que você deve já ouvido falar, ou conhece, o Aposan. Sim, né? o baterista. O baterista Aposan, ele fala, e ele é um homem estudado, um rapaz estudado, ele estava falando sobre a questão dos ritmos e da batida. Sim. Ele estava falando uma vez numa live aí, né? O Aposan, ele falou sobre a questão da batida, ele foi para um local aí, que eu não lembro o nome, e ele falou, quando eu comecei a tocar, a bater, a pessoa que estava falando assim para ele assim, não toque isso não.
Ele, por que não toca isso? Não, porque essas batidas aí invocam determinadas áreas espirituais. Então você vê que tudo que você faz, sendo questão na área musical, você tem que pensar no que você está fazendo. Sim, Né? com Claro, certeza. claro, a gente não está querendo aqui também segregar as questões. O que nós estamos falando é que você tem que tomar cuidado naquilo que você faz, né? Não, o ritmo influencia muito, a música influencia muito. Um amigo meu, do meu pai também, ele fala muito sobre isso, que a música influencia muito na questão da oração, da pregação. Tu já reparou que quando às vezes, não sempre, mas às vezes está orando e ali às vezes ninguém fala nada, ninguém dá um glória na oração, mas começa a fazer um fundo musical, já começa a pessoa já começa a levantar a mão, se o baterista vir junto, já taca fogo, porque a música influencia. Na pregação a mesma coisa, a pessoa bota um fundo ali, aí já começa a emocionar a pessoa. Trata pelo emocional, exatamente. Né? Mas nessa questão, tem muitas pessoas que pensam o seguinte, o Rafael, na questão assim, a questão não é tratar o emocional, né? A gente tem que tratar pela razão, sendo que a gente sabe que a gente tem a parte emotiva. Sim. Então, a primeira questão é o seguinte, é tratarmos a razão, a pessoa entender o que está sendo falado ali na área da palavra ou na área musical, e ela ser tocada por Deus. Porque Deus toca nas nossas emoções, não é isso? Deus toca nas emoções. Exemplo, hoje existem igrejas que têm algo, elas fazem algo que não era feito, mas estão fazendo. Que eu vejo algo muito bom. Exemplo, há igrejas hoje que pegam e fazem sala de oração. Uma delas é a Igreja Mananciais. Isso é bom. Elas fazem sala. O que é uma sala? Elas pegam o ambiente da igreja todo, colocam uma equipe de louvor lá na frente e passam aí aproximadamente, às vezes, 1h, 1h20, lá a equipe de louvor louvando. E o espaço é feito para as pessoas chegarem sem voz. Entenda você bem, na sala de oração, dessa sala de oração, não existe voz de comando. Elas entram no ambiente da igreja, alguns sentam, começam a ler a Bíblia, outros sentam só observando ali, meditando com Deus, outros ficam orando, uns de joelho, outros sentados, lá naquele ambiente. Mas não existe voz de comando. Daqui a pouco, do nada, o louvor vai fluindo, do nada, sem a voz de comando, sem ter um pastor lá na frente, sem ter um ministro lá falando nada. Só está lá tendo adoração. E de repente começa um irmão aqui levantar, aleluia, e o outro, glória a Deus. Daqui a pouco um levanta, abre os braços, outro daqui começa a chorar. Então, o que é isso? Eu entendo que a palavra é Deus falando conosco e a oração é nós, né? Conversando com o Pai. Então, através do momento que você está orando ali, conversando com o Pai e o louvor está sendo tocado ali, você vai sendo cheio do Espírito, até transbordar, de uma maneira que você não consegue mais se controlar e você começa tem que se manifestar. Se manifestar, levantando a mão, glorificando, adorando, porque você está sendo cheio, está sendo visitado ali, está sendo, né, tocado pelo Espírito Santo. Verdade. Então eu entendo que ali as pessoas estão ali em silêncio, orando, mas a partir do momento que elas começam a ser cheias, elas começam já a se manifestar. Vamos dizer assim, o louvor, ele leva ao espontâneo. Isso. Não é isso? A gente pode falar assim? Isso. Então você que está aí, a intenção do louvor dentro da igreja também é levar você ao espontâneo. Você não ter a voz de comando de um pastor, de um ministro, mas você no seu interior identificar que aquele louvor Deus está falando com você. Exatamente. Até mesmo nos dias de culto, eu convido você a entrar na igreja, esquecer os seus problemas, suas preocupações, deixar de lado e entra só com a intenção de adorar mesmo. Senhor, hoje eu quero prestar um culto racional mesmo como eu nunca prestei antes, como se fosse seu último culto. Entra, eu não sei na tua igreja quantos louvores entoados, são 2, são 3, são 4, mas durante a ministração dos louvores, abre o teu coração mesmo e começa a adorar. Eu tenho certeza que você terá uma experiência tão transformadora, tão sensacional, que você nunca vai sentir mais, que você nunca sentiu até hoje na tua vida. Então, a partir do momento que você entrar na tua igreja, no momento de louvor,
se entregue de corpo e alma ao Senhor Jesus, comece a adorar, cante junto com o Ministério de Louvor, adore ao Senhor, eu tenho certeza que você será visitado, você será cheio, no caso, e a tua vida você vai sentir algo. Eu falo para o nosso Ministério de Louvor lá, nós como fazemos ali o ambiente, e a coisa mais linda é quando você vê a igreja sendo impactada através do louvor, porque é sinal que Deus está te usando para falar com a igreja. E você vê, eu sempre olho e vejo a igreja levantando a mão, adorando, chorando, outros falando em línguas. E aquilo ali eu fico muito feliz. Não é para minha honra, não é para minha glória, mas é porque eu sei que o Senhor Jesus, ele está naquele lugar. E eu tenho certeza que quando a gente entra na casa do Senhor, só com a vontade e o pensamento de adorar, você pode ter certeza que você vai sentir uma presença que você nunca sentiu antes na tua vida. Então esqueça os problemas, esqueça quem está do teu lado. Tem pessoas que têm vergonha de levantar a mão ou de dar a glória porque tem alguém do lado e tem aquela timidez, que vão pensar, né? Vão pensar e tal. Hoje outros não querem se entregar tanto. As irmãs às vezes não querem se entregar tanto porque tá com a maquiagem, né? Minha mãe, maquiagem. Eu vejo na minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito tímida. Eu nunca não conheço uma pessoa tão mais tímida que a minha mãe. Certo. Mas eu vejo que na hora do culto, até o nosso pastor Ricardo lá já falou sobre isso. Na hora do culto que tá sendo ministrado lá os louvores lá, ela esquece. Ela esquece. Daqui a pouco eu tô lá na frente, tô de olho fechado, tô ouvindo as glórias lá meio agudo lá. Quando eu olho, eu já sei que é da minha mãe. Né? Levantando a mão. Fica até no meio do corredor lá de vez em quando. A lá. entrega, né? Exatamente. A entrega. Assim, você falou um ponto muito interessante. Há pessoas que têm dificuldade de entregar. Isso. De fazer a entrega. E o louvor, vamos dizer assim, pode ser para essas pessoas, no caso, né? Você deu o exemplo da sua mãe, é um facilitador da adoração. Sim. Então, o louvor, ele vai se tornar um facilitador. Como assim? É porque você entra no culto, exemplo, às vezes tá cheio de situações difíceis, tá cheio de situações adversas, você entra sobrecarregado, no culto, né? Às vezes você tá cansado. Você pode reparar isso, meu irmão, minha irmã. Às vezes você tá cansado, chegou do trabalho afadigado, estressado, entrou na casa de Deus, ajoelhou, prestou lá a tua oração e está tendo louvor. Daqui a pouco um louvor que é tocado vai falar intimamente com você. E você não vai perceber. As tuas forças começam a ser renovadas. Você entra num culto de uma maneira e sai do culto de outra maneira. É leve, né? É leve. Por quê? Porque você se ligou, você sintonizou. Eu vejo hoje, tem louvores interessantes que eu vejo a letra. Quer ver? Tem um louvor que fala... que fala sobre a ligação, a terra clama, tem um louvor que fala não sei se é esse. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente. Esse louvor você vê. Qual é a letra desse louvor? Está pedindo para trazer um ambiente do céu à terra. E eu, Rafael, eu vejo a questão do louvor assim. Quando você começa a tocar, né, as melodias, né, os acordes, a harmonia, isso invade o ambiente. E a pessoa que está ligada, você que está ligado, você começa a perceber a ação do Espírito. Sim. E o Espírito começa a trabalhar. A dificuldade é que os que estão ligados percebem que quando há um ambiente travado, que foi o que você falou na tua fala, que às vezes o ministro louvou ali, as pessoas estão louvando, está travado. Sim. Então você começa o quê? A dar ímpeto à tua fala, dar ímpeto à administração, para quê? Para que as correntes, aquilo que está sendo travado, venha a se destravar. Isso. É tanto que há ambientes do culto que você, ou o ministro, ou o pastor, ele vê que está meio assim, vamos fazer uma oração. Isso. E vamos fazer uma oração. Aí faz aquela oração fervorosa, Senhor, repreende todo mundo. Depois daquela oração, parece que a coisa... Exatamente. Né? E o louvor, a música no todo, ela tem muito poder, tanto para o bem quanto para o mal. Isso. E a gente estava até conversando ali sobre a questão de jovens que gostam de ouvir as músicas depressivas, né? No caso do Renato Russo, aquela música que incentiva o suicídio, essas coisas, a depressão. Isso. E então, irmãos, você atrai aquilo que você ouve. Se você ouve uma música depressiva, você vai trazer depressão para tua casa. Se você ouve uma música de adoração, de vitória, você vai trazer bênçãos para tua casa. Igual aquele hino que a gente costuma cantar lá na igreja.
Há poder no nome de Jesus. Esse louvor aí é forte. Pra cadeias quebrar. Quando a gente canta esse hino, irmãos, eu canto profetizando mesmo que cadeias serão quebradas. E eu peço para as pessoas tomarem posse daquela palavra, porque está sendo liberada uma palavra profética de poder. E quem recebeu, eu tenho certeza que vai. Quem se alimentar daquilo ali, receber aquela palavra ali, vai receber a sua vitória. Tem a questão da legalidade, né, Rafael? Exatamente. Então a gente atrai aquilo que a gente ouve. Se em casa você está ouvindo uma música depressiva, uma música que vai te atrair... Bota você para baixo, né? Exatamente. Você vai atrair aquilo ali. Você já tá ruim. Aí já vai uma música aqui não sei o quê. E em sua casa também você tem que... Não é só na igreja que você tem que estar ouvindo hino. Em casa, tá lavando uma louça, tá fazendo... Bota lá um louvor de adoração que você vai atrair a presença de Deus para tua casa. Você vai atrair lá na nossa igreja... Você reparou que é uma serra e do outro lado tem a Estrada da Batalha, que é outra serra. E a gente cantando lá num certo dia, e acontece isso várias vezes da minha esposa, que ela que está à frente das redes sociais da igreja. E ela coloca os vídeos, as fotos lá, e teve várias pessoas que colocaram outra vez. Vocês cantando aí, a presença de Deus invadiu minha casa aqui na outra rua, na Estrada da Batalha. Teve uma senhora que colocou, eu estava lavando louça, e o Ministério de Louvor estava cantando, eu não me contive, tive que parar e ir lá na varanda começar a adorar a Deus. E aquilo ali, meus irmãos, é sinal que o louvor tá chegando, ela tá adorando na casa dela ali, e tá chegando, e tá recebendo, mesmo não estando na igreja. Mas olha a importância do louvor, olha a importância da música. Ela tá recebendo aquilo ali, tá atraindo o Espírito Santo para ela, mesmo ela não estando na igreja. Então, Rafael, nós podemos falar que a junção, né, essa conectividade que tem entre aquele que está louvando, a vida que ele vive e aquilo que ele expressa em louvor, vai atingir vidas. Sim, né? Vai atingir. Então é importante a você que está aí, ó, que é ministro de louvor, que está na área da musical aí, que teve o seu investimento, né? É necessário você estar conectado com Deus para que a coisa venha a fluir. Né? Eu vejo jovens aí tão valorosos, deve conhecer o João lá de Magali, da DCG de Magali, jovem valoroso, João Vitor, né? Eu vi aquele rapaz ali, vi no começo, não sabia tocar, começou a aprender, tá lá, ó, hoje toca, canta, profetiza, né? A bênção de Deus. Mandar um abraço pro pessoal aí lá de Magali, pastora Marilza, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então nós vamos hoje, o Rafael, que tudo está ligado. Se você não tiver uma vida com Deus, é verdade, dificilmente você vai conseguir, digo assim, avançar nas questões espirituais. Tanto para você que vive, né, aquela questão, como para aqueles que você também deseja atingir. Porque nós vemos o seguinte, há tanta gente querendo ter alguma coisa, ser alguma coisa, mas não querem ter vida com Deus. É verdade. Né? Ter vida como meu pai fala, as pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. O dono da bênção. O pai sempre querem se relacionar, né? Exatamente. Há pessoas que falam, eu quero ser isso, quero ser aquilo, mas não querem vivenciar uma vida de palavra, uma vida de oração, que é importante para o cristão. E às vezes a gente fala, até a gente do Ministério de Louvor, às vezes nas nossas orações temos costume de falar que queremos viver uma vida de intimidade, de sobrenatural, mas se a gente não tem busca na palavra, como foi citado, se a gente não vive uma vida de oração, não tem como ter intimidade. Como eu vou ter intimidade contigo se eu não converso contigo? Não converso. Não tem como. E a oração a oração, crente, exatamente. Né? Então, para você ter intimidade com Deus, você tem que conversar, tem que ler a palavra. Verdade. Né? Então, para você que quer ser ministro de louvor, que quer ser músico da casa do Senhor, eu quero mais uma vez a te dar esse conselho. Busque na palavra, viva uma vida de oração, de santidade com o Senhor, porque a partir do momento que você estiver ali louvando e ministrando, através da tua vida o Senhor pode salvar, pode curar, pode libertar, pode transformar a vida de alguém que esteja ali sedento. É verdade, é verdade. Então, para você que está aí no podcast Café Abençoado, nós estamos recebendo o Rafael da DCG do Monte Moriá, tá bom? Nós estamos falando sobre a área do louvor, né? Qual a influência do louvor na área cristã e também se todo louvor deve ser direcionado a Deus. Para podermos finalizar aí, eu quero falar para você, né, dita as palavras do Rafael também, sim, o louvor tem que ser direcionado a Deus, porque nós estamos adorando a quem? Né? Concorda? Concordo.
Infelizmente, nem todos são direcionados, né? Como a gente já explicou aqui, que tem vários tipos. Mas todo louvor tem que ser direcionado a Deus. Até porque o motivo de você estar ali, vamos lá, especificamente na casa de Deus, na igreja, é louvar a quem? É adorar a quem? É a Deus. Existe uma música, não sei se tu lembra, só pra acabar rapidinho. Fala aí. Que ela fala sobre isso. Fala aí. Que é essa aqui, do Ministério, é antiga, Projeto Vida Nova de Irajá, mas bem conhecida. Essa é antiga. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. É verdade. Olha que ele fala: outra razão eu não tenho para cantar. A melodia, né? Exatamente. A melodia vem dele. É verdade. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Esse louvor expressa tudo aquilo que nós estamos falando, né? Que é o motivo, é a razão da nossa vida, é de tudo. Então tá respondido aí para você aí que tá conosco aí no podcast Café Abençoado. Todo louvor sim deve ser direcionado a Deus, porque existem louvores que são antropocêntricos. O que nós estamos mais vendo hoje, no dia de hoje, são louvores antropocêntricos. O que é o antropocêntrico? Bota o homem no centro de todas as coisas, ou seja, é como Deus estivesse servindo ao homem. Exatamente. Não, que você vai... Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de pecado, de erro, mas está escutando louvor. Você vai conquistar, você é especial, você é raridade. Você é raridade, mas está vivendo uma vida de pecado, está vivendo a vida no erro. Meu irmão, vivendo vida no pecado, no erro, tu não vai ser raridade nunca, e nem pro céu tu vai entrar. A verdade é essa, né, rapaz? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, pessoal, que as pessoas querem um afago, né, do ego, né? Exatamente. Pessoas que estão vivendo aí uma vida totalmente desgarrada dos valores cristãos, mas querem estar no meio e querem vivenciar e receber glamour e honras como tivesse algo de Deus. Não tem, gente. Não tem como. Ou você vivencia ao Cristo vivo, aquilo que Paulo falou em Gálatas 2:20, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, viva na fé do Filho de Deus, que morreu por mim, se entregou por mim. Se você não vive isso, meu, o restante... É aquilo que a gente sempre fala na igreja também. A partir do momento que você é servo, você não tem mais vontade própria, né? O servo não tem mais vontade própria. É isso aí. Ele faz a vontade do seu Senhor. É verdade, é verdade. Glórias a Deus. Meu irmão, vamos finalizar aí o podcast Café Abençoado, mas antes disso aí eu quero passar a palavra ao Rafael para ele fazer os agradecimentos aí, eu queria mandar um alô para alguém. Não mandou um alô para alguém, Rafael? Tem que mandar, né? Senão, manda um alô pra galera aí, pros teus amigos aí, teu pai. É verdade. Vem cá, a esposa mandou um alô pra esposa. Olha aí, hein? Te salvei dessa, hein? Verdade. Não, mas eu já tava aqui em mente, porque senão eu chego em casa, ó. É isso então aí. Eu quero mandar um grande abraço para todo mundo aí que nos assistiu. Deus abençoe a vida de vocês. Continue firme nos caminhos do Senhor. A todos os músicos, todos do Ministério de Louvor, continue fazendo sempre a obra do Senhor com excelência, sendo exemplo por onde vocês passarem, como verdadeiros adoradores. E eu quero aproveitar para deixar esse grande abraço para minha esposa, Jéssica. Deus abençoe. Isso aí. Jéssica é o nome da minha filha, Jéssica também. Beijo, filha. Isso, pra minha filha também, Belinha. E a Bela também? O nome da minha filha Isabela, gente, coincidência, Belinha. Jéssica e Isabela. Eu tenho duas filhas, Jéssica e Isabela, beijo no coração delas, então, é bênção de Deus. Parei só em uma só, tá ótimo. Tá bom? Quer mais uma não? Não, tá bom. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pra minha mãe, meu pai também, Deus abençoe, meus familiares, amigos, Deus abençoe a nossa igreja lá em Monte Moriá. Deus abençoe, eu amo vocês, a cada um, nosso pastor José Ricardo, sua família. Deus abençoe a cada um. Marcos, muito obrigado por essa oportunidade. Prazer, Deus continue te abençoando também, você e sua família. Obrigado. Que esse programa seja bênção. Cada participante que entrar aqui possa também ser uma bênção para cada um que estiver assistindo. Amém. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, você está no podcast Café Abençoado, nós estamos finalizando aí o podcast. Eu quero agradecer também o Samuel da Adorarte, tá? Nós estamos aqui nesse estúdio aí, abençoadíssimo, tá bom? Que é da Adorarte. Você aí, ó, que quer fazer teu podcast, né? Quer aí também trabalhar na área musical aí, com estúdio, vem pra cá, pra Adorarte. Samuel vai te atender, ó. É tratamento VIP. Samuel é uma bênção de Deus. Vou pedir até, Samuel, coloca aí a nossa música aí pra finalizar aí do
do podcast Café Abençoado. Eu quero agradecer a você e até o próximo podcast aí, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. É um prazer estar com você e até a próxima aí no podcast Café Abençoado. Deus te abençoe, Rafael. Valeu, Marcos. Deus abençoe você, meu irmão. Minha irmã, um grande abraço. Felicidades em Cristo. Deus te abençoe. Amém.